mais nada, queria agradecer a tua disponibilidade de vir aqui, de estar aqui nesse momento que a gente está retomando os eventos presenciais. A gente ficou tanto tempo fora, né, Nilson? Não, ótimo. Muito obrigado a você, a toda a audiência que nos acompanha também. A gente discutiu um tema tão importante como essa questão de disponibilidade, custo de produção para a nova safra. E o custo de produção que influencia toda a cadeia produtiva. A gente está falando com toda a cadeia produtiva do milho, e isso é muito importante, porque o custo influencia e muito em diversos aspectos. Muito obrigada mais uma vez pela presença. O palco é todo seu, Enilson. Obrigado, Suelen. Vamos lá. Pessoal, primeiro agradecer toda a estrutura que está aqui com a gente, também a audiência que parou um tempinho aí dos fechamentos de trabalho da safra de verão, tanto do plantio de soja quanto do plantio de milho, para escutar um pouco de mercado, escutar mais cedo um pouco das técnicas, e fatores aí para construir um bom resultado, tanto nessa safra que se inicia, mas também um bom resultado para o próximo ano, né? Hoje aqui o objetivo do meu trabalho, ou da nossa conversa aqui, é trazer um pouco dos dados referente a custos de produção e também disponibilidade de alguns insumos relevantes. Aqui, em especial, eu trago algumas informações relacionadas mais ao mercado de fertilizante, que nos últimos meses, semanas, tem sido bastante bombardeado com algumas informações, algumas crenças, alguns cuidados que a gente tem que ter para a próxima safra, né? Nesses dois gráficos que eu trago nesse slide, o primeiro mostra como é que estão os preços internacionais de fertilizante no mundo, né? Então, a gente vê aí que a partir da virada do ano de 2020 para 2021, a gente tem uma elevação bem forte dos preços de fertilizantes. Isso acontece com outras commodities no mundo, mas quando a gente traz isso para uma visão de custo de produção, a gente consegue entender toda essa dificuldade que a gente tem visto no campo, né? Vários produtores, distribuidores, indústrias, primeiro, pagando mais caro para esse insumo, e no segundo momento também com alguma dificuldade de conseguir ter disponibilidade desses insumos tão importantes, né? E além disso, o que a gente também traz no outro gráfico é uma relação aí de um índice de custo de transporte marítimo, né? Então, como a gente é bastante dependente das importações desses fertilizantes, também para defensivos, é importante a gente olhar como é que está esse custo de chegada aqui no Brasil. E o que a gente vê nesse último ano também é um crescimento desse custo de produção. No final das contas, o que a gente tem é que quando esse produto chega aqui no Porto Brasileiro, quando ele vai para a fazenda do produtor nacional, é um insumo mais caro de fato, e é uma tendência que a gente entende aí que deve continuar para 22, 23, muito baseado nesse próprio ciclo de commodities, né? Então, a gente vê a soja, acompanha o milho crescendo, se elevando aí de preço, não é estranho que os insumos também se elevem, né? Essa é uma primeira conclusão. Então, de fato, esse ano a gente tem visto preços mais altos e a gente deve ter esse ciclo um pouco mais alongado para pelo menos 1 ou 2 anos, 22 e 23. A segunda pergunta que a gente tem, então, é entender, então, se o preço está mais alto, como é que está a disponibilidade desses produtos para chegar aqui no mercado interno? E aí é uma tese que a gente vem desde o ano passado levantando a bola, até instruindo tanto os clientes quanto as indústrias para algum cuidado, né? Primeiro, é que a gente vê uma clara interrupção das cadeias de valor, né? Então, a gente vê processos ou cadeias na China, em outros países da Europa, com dificuldade de se produzir, e aí não só fertilizante, chip, placa de aço, uma série de eletrônicos, que o mundo inteiro está com dificuldade de produzir, e, consequentemente, tem dificuldade de dar uma boa condição para os países importadores. Agora, quando a gente olha, e aí é importante ver o que os dados nos dizem em relação a fertilizante, é que do começo do ano para cá, a indústria conseguiu se antecipar a parte desses movimentos. Então, quando você olha tanto os dados de importação, quanto os dados de entrega de fertilizante, a gente vê um acúmulo positivo em relação ao ano passado. Ou seja, a indústria conseguiu gerar um pouquinho de gordura para iniciar esses 3 milhões a mais de hectares de soja, de milho inverno, que a gente vai ter nesse ciclo 21, 22. Então, é algo positivo.
Qual o cuidado que a gente tem para o restante desse ano e também para 2022? A gente já viu, já escutou nas últimas semanas, o fechamento das plantas russas, por exemplo, para exportar parte de ureia, parte de KCl para o Brasil. Então, é algo para a gente ficar atento no restante do ano em 2022 também. Em relação a essa disponibilidade, se de fato o próximo ciclo a gente vai conseguir ter esses produtos. É algo para... A gente não tem a resposta disso, é muito instável essas relações internacionais, ora um país fecha, ora esse país abre. O importante é a gente sempre estar acompanhando o mercado e sempre ter um relacionamento direto com a indústria ou com os distribuidores para ter clareza de que lá na frente o produtor vai ter rentabilidade e para ter essa rentabilidade ele precisa de produtividade. Como a gente escutou mais cedo, produtividade está muito relacionado ao pacote tecnológico, né? Então, não adianta você ter uma boa semente se a fertilização, né, não for suficiente. Então, é bem importante que o produtor acompanhe de perto essas tendências, procure informação e que também tenha um bom relacionamento aí com quem é seu fornecedor, né? Partindo aí para o próximo tópico, até antes da gente entrar, de fato, nas construções de cenário de preço para o próximo ano, a gente tem aí a colocar isso em perspectiva, né? Porque o ano de 2020, o ano de 2021 também, a gente, por um lado, teve um crescimento de custos de produção, tanto fertilizante, defensivo, combustíveis, mas, por outro lado, o preço da soja, o preço do milho, cresceu bastante nesse período, né? Então, o que a gente tem é que ali no segundo semestre de 2020, um cenário positivo de troca para o produtor, ou seja, o produtor estava gastando menos sacos de milho para conseguir comprar a mesma quantidade de fertilizante, seja um nitrogenado, ou potássio, ou qualquer outro fertilizante. Então, a gente vem de uma base de comparação muito positiva para essas relações de troca, que é ali o que a gente viu nos últimos 6 meses de 2020. Com a elevação dos preços internacionais e também de fertilizantes e também dos custos logísticos, como a gente viu nos primeiros gráficos, essa relação de troca ela foi piorada do começo de 2021 até agora. Então, é importante que o produtor se planeje, tenha bem claro de que esse restante de 2021, 2022 e também 2023, a gente deve ter um cenário de commodities e de insumos agrícolas ainda em valorização. Então, é importante o produtor ficar bem alinhado com essas questões de custo, de relações de troca, porque, em última instância, o produtor tem que olhar a margem, né? Ele pode fechar preço, tem que fechar custos, mas o que importa é o que sobra no final das contas. E o cenário deve se mostrar bastante desafiador, em especial para produtos importados. A gente não pode esquecer também que o ano de 2022 é um ano a gente já pode falar um pouco de pós-pandemia, que as economias se recuperaram um pouco, já tem um pouco mais de abertura, mas ainda assim, a nível nacional, é um ano eleitoral, que traz muita incerteza para as variáveis macroeconômicas. Então, um dólar pode disparar e, consequentemente, aumentar custo de produção. Juros, a gente tem visto também um cenário de crescimento dessas taxas de juros, o que dificulta, primeiro, o acesso a crédito a um nível mais competitivo e também aumenta os custos de financiamento, até mesmo de capital de giro para o produtor, né? Então, acho que um primeiro passo, aí, uma primeira recomendação para vocês, para o restante desse ano, para o planejamento já da safra 22/23, é, de fato, sentar e ter um bom planejamento, tanto com seus fornecedores e também com seus compradores de grãos, né? E aí, quando a gente traz todo esse cenário, e esse aqui é um gráfico já tradicional na consultoria, que a gente relaciona as principais variáveis de formação de preço de milho no mercado. Então, a gente tem nas colunas os preços lá em Chicago, os preços a formação de preço lá em Chicago, e nas linhas a gente tem os cenários de câmbio futuro, né? O que é interessante? E dentro dessa tabela, a gente tem essas células em vermelho, que são os níveis de câmbio e os níveis de preço,
que deixam um produtor lá de Sorriso, no Mato Grosso, sem fechar as contas. E o que está em verde é o nível de câmbio de preço internacional, que ainda deixa alguma margem para o produtor. Qual é a notícia positiva no meio disso tudo, né? A gente chegou a falar que custo vai estar mais caro, isso já está bem claro para a gente, nas nossas conversas, para os nossos clientes. E a gente tem falado de um pouco de dificuldade de disponibilidade, alguma incerteza para 22 em termos de disponibilidade de produto. Qual que é o ponto positivo disso tudo? É que o preço do milho ainda está em patamares remuneradores para esse crescimento de área no próximo ciclo. Então, quando a gente olha, por exemplo, a gente pegar lá bem a coluna central, que é onde estão os preços futuros de milho nesse momento, ali entre 5,40, 5,50 dólares por bushel. E a taxa de câmbio ali entre 5,50 e 5,60, a gente consegue ver que ele cai bem num campo verde, né? O que isso quer dizer? O produtor ainda está conseguindo ser rentável com esse cenário. Ou seja, os preços estão competitivos, estão remuneradores ao produtor. E a notícia mais positiva ainda, tanto para esse restante de ano, quanto para o próximo ano, que a gente precisaria, a gente até brinca lá na consultoria da Nossa Senhora da taxa de câmbio, né, que tem salvado bastante os preços. Então, a gente precisaria com que a taxa de câmbio caísse para 4,50, 4,40, nos níveis atuais de preço de milho, para tirar a rentabilidade do produtor. O que pode acontecer, mas não é um cenário base, não é um cenário provável, né? Como eu disse, 2022 é um ano eleitoral, bastante incerteza, então isso tende a jogar as variáveis macroeconômicas, em especial o dólar, a patamares ou iguais aos atuais, até um pouco maiores. Então, de certa forma, o produtor está sendo, a precificação do milho está sendo beneficiada por esse patamar de milho bastante elevado, por esse patamar de câmbio bastante elevado, né? Precisaríamos de um cenário bastante ruim para câmbio, ou até mesmo para Chicago, para deixar o produtor brasileiro sem remuneração no próximo ciclo, né? Então, isso é muito importante. Além disso, e aí já caminhando para o fim das nossas conversas, acho que pontos importantes aqui como mensagem final para vocês. Primeiro aqui eu deixo o nosso e-mail, então, qualquer dúvida, quiser solicitar o material, adicionar mais alguns pontos, está ali, fique à vontade, a gente está 24 horas à disposição para conversar com vocês. E como mensagem final, aproveitando esse restante de tempo que nós temos, é importante a gente ter bastante clareza do que é a atividade econômica da agricultura, né? Ela é uma atividade de longo prazo, e é onde o produtor tem sua fazenda ali, uma indústria em céu aberto, né? A céu aberto. Então, mais do que um bom comerciante de milho ou dos seus produtos, mais do que um bom negociador de insumos, o produtor rural ele é um gestor de risco, né? Ele tem que olhar tanto para questões agronômicas, questões de fechamento de preço, disponibilidade de produto, que é um tópico bastante importante para 2022, como nós vimos. Então, ele é um gestor de risco, né? E uma boa forma, e o que a gente tem recomendado para os nossos clientes nesse restante de ano de 2022, que o produtor não trave somente o seu risco de preço, ou seja, venda seu milho, ou feche seus preços de milho. É muito importante que, além de ele fechar esse preço de milho, ele também consiga fechar bem seus custos de produção, ou seja, já se planejarem anteriormente, buscar alternativas de crédito dos seus fornecedores, até mesmo de crédito oficial, para conseguir antecipar esse planejamento. E, consequentemente, ele vai pensar em margem. E, na agricultura, margem está muito vinculada à produtividade. E aí fica o convite para vocês aproveitarem bastante essa oportunidade aqui que o GETAP vai nos dar, de discutir, de fato, quais são essas técnicas, quais são essas produtividades, porque o preço do milho pode estar 10, pode estar 30, pode estar 80. Se o produtor não conseguir garantir boas produtividades, ele não vai ser um cara de sucesso, não vai ter uma longevidade maior na sua atividade. Então, aproveitem bastante e foquem, de fato, nos crescimentos de produtividade para conseguir boas margens em 2022.